Vamos lá, boa noite. Né? Boa Bom, noite. Queria que você fizesse uma avaliação, né, desse resultado, os 3-0, começando pelas mudanças, né? Você com aquela linha com 4 jogadores tentando abafar ali a saída, de toque de bola ali do Fluminense e tal. Eu queria que você avaliasse por aí e que chegou a dar certo, realmente criando oportunidades, mas não aproveitando, mas que você insistiu até um bom tempo. Queria que você começasse por essa parte. Boa noite, mais uma vez. Boa noite. Dentro do possível, né? Porque as noites para nós não têm sido boas, né? Mas a ideia era essa, né? Pressionar o modelo de jogo do Fluminense, né? Que leva para os cantos, faz a paralela cheia. Acho que começamos bem, pressionamos bem. Nós tivemos muitas retomadas no jogo, né? Foram 31 recuperações de bola, isso é um número muito alto, né? Muitas do nosso campo ofensivo. Acho que isso a gente foi bem assertivo. Criamos as melhores chances, né, no início da partida, uma com o Bruno bem clara, né, na entrada da pequena área, e uma também com o Rômulo, e boas chegadas também, uma que o Potker serviu o Natanael, ele demorou um pouquinho para concluir, né? O Fluminense também teve uma chegada boa com o Cano, né, que o Vladimir fez uma grande defesa, cara a cara. E aí no primeiro lance, né, que o Iago foi pingar uma bola na diagonal, ele acabou errando, a bola, o Vladimir se atrapalhou com a bola, o tempo de bola. Acabamos tomando um gol bem chato, né, vamos dizer assim, né? Pouca criatividade deles, mais uma vez pecamos, né? E aí a bola sobrou muito limpa para o Cano, ele só teve o trabalho de empurrar para dentro, né? E o segundo gol foi uma deficiência muito grande que nós temos, né? Que é o jogo aéreo, né? O nosso jogo aéreo é muito baixo, né? É um nível muito baixíssimo para a Série A, né? Nós não temos nenhum gol em bola parada ofensiva em todas as rodadas do campeonato. E com certeza somos a equipe que mais toma gol, né, na bola aérea, né? Já tentamos individual, já tentamos zonal, já tentamos de tudo que é maneira, mas realmente a gente deixa muito a desejar no quesito bola aérea, né? Tanto ofensiva como defensiva. Eu acho que isso fica de lição para o Avaí, para competições, né, que vem na frente, né? Para na hora da montagem do plantel você observar esse lado que é muito importante, né? Você ter força ofensiva, força defensiva, imposição dentro da área, e realmente a gente não tem conseguido ter sucesso nesse fundamento, né? Tanto para fazer como para tomar, né? E aí, 2 gols, né? Mais uma vez, né? Dá aquele baque no time, mas o time não tem deixado de lutar. Eu não posso reclamar isso dos jogadores. Não tem faltado luta, entrega, né? Tem faltado competência, né? Isso está bem claro pelo nosso segundo turno, né? Muito fraco, né? Nós temos uma vitória só no segundo turno. Já o fim do primeiro turno foi muito ruim, né? As últimas 6, 7 rodadas ali, início do turno, e eu cheguei aqui para mudar esse panorama, também não estou conseguindo mudar, né? Foi aquela primeira vitória e única no segundo turno contra o Atlético Mineiro. E depois nós tivemos chances aqui dentro de casa, né? Bom jogo contra o Atlético Goianiense, um bom jogo contra o Fortaleza. E hoje eu acho que o resultado ficou até elástico demais pelo que foi a partida, né? Mas eu acho que a gente, nesses 5 jogos, pelo menos uns 4 pontos a gente merecia. Estaríamos aí com 32 pontos, né? Bem posicionados, porque a tabela nos ajuda o tempo inteiro, as rodadas, né? Mas a gente que é o principal responsável e não está conseguindo se ajudar. Isso está muito visível. Eu não posso mentir, né, para vocês e para o torcedor, para o grande público, mas não vejo assim a hora de pedir desculpas, que é uma humilhação, porque não é isso que está acontecendo, né? Se os jogadores tivessem largado, se eu tivesse visto isso dentro do vestiário, eu ia ser o primeiro a dizer, bom, deixa eu ir embora, porque não tá funcionando o estado anímico, né? Mas não está funcionando a nossa efetividade, a nossa eficácia, e os resultados não vêm, o tempo vai passando, a nossa situação se agrava, mas tem um monte de homem aqui, pai de família, profissionais, né? E nós vamos lutar até o final, né? Eu, aqui no Avaí, como eu te falei anteriormente, né, eu não vejo assim, né, o momento assim de dizer, não está funcionando, eu vou sair, não é, na minha visão não é isso, né? Agora a diretoria também tem todo, né, o direito, o cargo de treinador sempre é um cargo de confiança, é uma avaliação que eles podem fazer melhor que eu. Mas eu não vou jogar a toalha não, né? Pretendo trabalhar até o último momento, vamos descansar amanhã, né, e já nos representarmos na terça uma melhor partida contra o Palmeiras. Lisca, boa noite. Diante desse momento do Avaí, dos últimos resultados e dos números também, o sentimento do vestiário é de falta de confiança, um vestiário desacreditado? O que dá para falar nesse sentido? E você garante também a continuidade até o final do Brasileiro pelo seu desejo? Não, eu não posso garantir nada, né? Porque o cargo de treinador é um cargo de confiança, né? Mas eu seria o primeiro a vir aqui e dizer, não
não estou conseguindo ajudar, mas acho que não é esse caso. Não vejo o vestiário desanimado, eu vejo a gente sentir muitos gols, né? Pela maneira que a gente toma, né? Contra o Atlético Goianiense aqui foram 2 erros individuais, né, que a gente tomou, contra o Fortaleza também. E hoje o primeiro gol foi um gol que dificilmente o Vladimir toma, né? Ele, não sei o que aconteceu ali, a bola pegou ele de surpresa, ele acabou não conseguindo intervir na primeira e aí na segunda ele estava... E depois o gol de bola parada mais uma vez, né, que nós trabalhamos, mapeamos bem. Era o Manuel e o David Braz, os únicos cabeceadores, né, mais fortes, e o David Braz foi feliz, né? Então eu não vejo assim, né, um vestiário que tenha falta de vontade, falta de entrega, né? Tá faltando realmente a competência, né, para fazer os gols que nós estamos criando, principalmente nesses 2 últimos jogos, onde nós tivemos boas chances, até para sair na frente do placar lá em Fortaleza, aqui também, mas não fazemos, né? E aí numa bola boba, numa bola, né, que a gente participa também, não é uma construção de gol deles, nem lá em Fortaleza, nem aqui, né? E aí realmente o time tem sentido, né? Quando sai atrás, o estado anímico pesa bastante. Essa campanha ruim aí no segundo turno, já antes de eu chegar, comigo aqui também, né? E aí realmente o time está sentindo demais. Reagiu bem no intervalo, voltou, né? Fiz algumas trocas, né, com o Marcinho e o Lucas para dar mais energia nas beiradas. Depois o Natan e o Eduardo, que entraram bem também, se movimentando, criando algumas situações mais longe do necessário, né, para a gente acossar o adversário. E a gente não está conseguindo nessa reta final, né, colocar o nossa equipe, né, na reta final, vamos dizer assim, para poder brigar de igual para igual, né? Os resultados não ajudam, mas a gente que precisa se ajudar não está conseguindo, né? Então, vamos ver, vamos conversar. Hoje o dia está todo mundo, né, triste, cabeça quente. A partir de amanhã a gente senta aí e reavalia tudo, que a gente está sempre sendo reavaliado, né, o trabalho. Péssimo, né? Paciência para o torcedor, é difícil, eu sei que teve já uma manifestação aqui no final, mas não posso falar que os jogadores não estão tentando, sabe? A diretoria, eu, comissão técnica, a comissão do clube também, talvez a gente não está tendo a capacidade, né? Isso é uma outra coisa, né? Mas falta de determinação, de vontade, eu acho que não. A semana os jogadores se entregam também, o clube cumpre com tudo, tá? Melhora a premiação, faz tudo que tem que fazer, mas a gente não está conseguindo entregar os resultados. Lisca, boa noite. Hoje você entrou ali com os 4 jogadores mais à frente, né? Você sente que de repente faltou ali mais jogadores para complementar o meio-campo e não ter talvez um meio-campo esvaziado, mas ter um meio-campo mais completo? E você sente que de repente pode mudar, como você já vem falando nas outras coletivas, mudar, né, a escalação, etc. Para os próximos jogos, o torcedor havaiano ele pode esperar um esquema tático diferente, um time de repente um pouco mais recuado para fechar os espaços? O que você pode falar? A gente fez isso contra o Fortaleza, né? E também não funcionou, né? O resultado não veio, acho que o resultado foi exagerado. Mas contra o Fluminense, se você fica muito recuado, eles vêm construindo, que é o ponto forte deles, né? E eles acabam te envolvendo, né? Achei que a gente preencheu bem o meio, a gente balançou bem os extremos, né? E o volante do lado oposto, né? Meia do lado oposto, Renato na primeira parte, né? Quando a bola vinha aqui para o lado esquerdo, compunha bem com o Lucas, com o Bruno, né? Com aqui pela esquerda, né? No primeiro momento, né? A gente tentou, né? Com o Potker mais por dentro também, para ele atacar mais a linha, que a gente sabia que a linha do Fluminense sobe demais, tá? E até fomos felizes ali na primeira parte, né, com boas escapadas dele, do próprio Bissoli, né? Mas a gente, nos erros, né? Nos erros e na bola parada de novo, e num gol que não foi construído, não foi uma bola que o meio deles teve superioridade, foi uma segunda bola que o Iago tentou cavar, acabou errando e acertando, né, no mesmo lance, né? Tem acontecido, a gente tem tomado alguns gols aí bem bobos, né? Vamos dizer assim, né? E aí sim, na segunda parte a gente botou o Eduardo, né, que dá um pouquinho mais de consistência no meio, mas acho que esse não foi o problema, não. O problema foi a gente não ter aproveitado as nossas chances, né, ter saído na frente, ter ficado próximo no placar, e a maneira que foi os 2 primeiros gols realmente abalaram ali bastante o time. Mesmo assim, eles reagiram bem no intervalo, né, acabaram buscando ali uma boa, né, no segundo tempo, se tu for ver, o Fluminense teve um chute e um gol. Exatamente uma chance, um gol. E a gente criou com o Renato 2, chegamos mais uma vez com o Natan, chegamos pelo lado, chegamos pelo outro, mas ficamos longe ainda de fazer o gol, né? E isso tem abatido demais a nossa equipe. Lisca, boa noite. Essa questão de... Tu já tá há 6 jogos, né, no comando do Avaí, são 5 derrotas, apenas a vitória na estreia.
E a cada rodada, a cada jogo, é um time diferente escalado em campo, né? Tem todas as partidas uma mudança. Tu acredita que essa troca, essa não continuidade numa equipe titular, ela deixa de dar um entrosamento para a equipe justamente para isso, para fazer os gols, para conseguir a vitória, que é algo que precisa? Se a gente não tivesse criado, aí eu ia concordar contigo, né? E no momento duro, assim, da tabela e de falta de resultados, você há de concordar comigo que não existe mais um time titular, né? Que deu consistência, que deu assertividade, que deu uma boa campanha, né? Talvez só lá nas 6, 7 primeiras rodadas, né? Depois, né, a gente tem nos últimos, sei lá, são 6 jogos comigo, né? E mais 10 com o Barroca, 16, a gente tem 2 vitórias, né? Uma contra o Santos, ainda no primeiro turno, aí o Barroca ficou 9 jogos sem ganhar, eu cheguei, ganhei a primeira e agora já estou mais 5 sem ganhar, né? Então a gente vê que o problema está muito além disso, né? De uma definição do time titular. A gente tem que buscar soluções, né? Se a gente tivesse entregado desempenho contra o Botafogo, talvez a gente mantivesse, mas o jogo contra o Botafogo foi muito abaixo, né? O jogo contra o Fortaleza nos deu o norte, tanto que a gente começou com o Renato hoje, né? Trouxemos o Potker mais para dentro para a gente ter uma consistência tática sem a bola maior, né? O Potker é um jogador muito inventivo, mas muitas vezes ele sai da função. Então a gente deu mais liberdade para ele hoje, né? Para ele trabalhar mais livre, sem tanto compromisso, sem a bola. Acho que até funcionou, surpreendeu um pouco, né, o Fluminense na primeira parte, mas depois que eles fizeram a leitura de jogo e principalmente, né, os 2 gols, deu mais tranquilidade para o modelo deles, que é de aproximação, de toque, e aí eles nos envolveram no terceiro gol, né? No terceiro gol realmente aí foi o envolvimento, a gente errou aqui na marcação pelo lado esquerdo, né? O Natanael ainda teve um pouquinho de dificuldade de fechar a linha de passe, né? Então eu não vejo isso não, porque se nós tivéssemos, né, se eu tivesse chegado aqui, nós tivéssemos, né, bem posicionado e o time tivesse caído tanto, eu concordaria contigo. Mas eu cheguei aqui, o Avaí já estava fora da zona, já estava na zona de rebaixamento e com 14% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Agora comigo deve ter mais ou menos a mesma coisa, não sei, 15, 16, 17%. Então eu não consegui mudar o cenário, mas não posso deixar de tentar achar, né, a melhor maneira para a gente atacar, ter produção ofensiva como a gente teve nos últimos 2 jogos, mas não fomos eficazes, né? Só que defensivamente a gente tem pecado muito, tem tomado gols muito fáceis, em nossos erros, né? E isso tem ajudado demais os nossos adversários. Boa noite, Lisca. Falando um pouquinho sobre o ataque, sempre que o Avaí leva um gol, o adversário dá a bola para o Avaí, isso não é de hoje, o Avaí sente um pouco de dificuldade para furar essa defesa adversária, né? O adversário se fecha, o Avaí acaba não conseguindo encontrar espaço. Como é que você enxerga o Avaí conseguindo furar essa defesa, na sua opinião? Povoar a adversária com mais centroavantes para cruzar a bola, colocar gente mais habilidosa para conseguir furar por baixo? Como é que você enxerga isso? Eu acho que o que a gente fez hoje, né? No primeiro momento a gente usou muito as bolas mais longas, né? Criamos boas chances, né? Com o Bruno, uma bola frontal, um cruzamento para trás, que geralmente, né, tu chegando de frente na goleira. Infelizmente o Bruno pegou mal na bola, né? Depois a bola do Rômulo também, depois a bola do Natanael. Ofensivamente não adianta a gente cruzar muito bola nas áreas. De novo, tivemos muitos cruzamentos, eu vi ali nos números, mas nós não temos produção, né, ofensiva de ganho de bola aérea, né? O Bissoli não é característica dele. A maioria dos gols do Bissoli são de pênalti, né? Ele fora os gols de pênalti, ele tem 5 gols só no campeonato. E é o nosso goleador mesmo assim, né? Nós temos baixo número de gols, né? E baixo poder ofensivo na bola aérea, chute de média distância também, desde que eu estou aqui, né? A gente não fez nenhum gol. Hoje a gente até bateu algumas bolas interessantes, teve rebote, né? O Fábio fez 2 ou 3 defesas ali no chute do Renato, no chute do Rômulo. Mas eu vejo que hoje, mesmo depois do 2-0 no segundo tempo, a gente criou 2 chances, uma com o Renato cara a cara, uma outra que ele chutou por cima também. Bons cruzamentos, né? Mas a gente não tem o acabamento, né? O nosso número de gols é baixo. E o principal, né? A nossa defesa ela mostra uma fragilidade muito grande para jogar a Série A, né? Não em nomes individuais, mas coletivamente, e eu assumo essa responsabilidade, né? Só não assumo mais porque quando eu cheguei aqui o Avaí já estava na zona de rebaixamento, né? O meu papel era tentar tirar, mas realmente eu não estou conseguindo. Lisca, boa noite. O Avaí iniciou muito bem o primeiro tempo, teve aquelas 2 chances, mas depois teve um controle maior do Fluminense. Até pelas características dos jogadores que tu escalou, eu sentia que em alguns momentos faltava pausa. Qual um dos motivos para esse jogo tão caótico assim? Eu acho que caótico foi depois do primeiro gol, né? Como você falou, a gente começou muito bem, né? Nós tivemos a chance de sair na frente, seria uma outra partida, né?
Faria o Fluminense sair um pouco do padrão, ter que acelerar um pouco o jogo, né? E a gente queria que o padrão fosse em cima de bolas mais direcionadas, mais rápidas, um ataque mais objetivo, sair um pouco do jogo que o Fluminense gosta, né? Que é um jogo de aproximação, de toque, de não muita agressividade assim na linha, mas ir ganhando espaço por fases, por etapas, né? E nós tentamos fazer um jogo mais direto hoje, com dois... Apesar do Bissoli saiu mais para armar, particular, jogar entre linhas, coisas que ele já fez algumas vezes aqui, mas tem mais agressividade com o Potker e com o Renato na diagonal, né? Acho que isso funcionou, mas infelizmente a gente não transformou esse início em gols. E aí depois os 2 gols, né? Uma falha nossa, né? Individual, e o gol mais uma vez de bola parada defensiva, o jogo ficou à feição do Fluminense e aí realmente eles foram superiores na partida, né? O modelo deles preponderou. Eles conseguiram ter um volume, né? Até de posse de bola não foi tanta diferença, foi 56-49, não 56-46, uma coisa assim, 44, coisa que contra o Fluminense não é um número tão alto, né? Até porque eles ficam muito com a bola, né? Mas a gente conseguiu algumas vezes inverter ao lado da bola, chegar bem pelo lado oposto, mas com muito pouca contundência ofensiva, que é uma característica do nosso time nesse fim de primeiro turno e todo segundo turno. A nossa feitura de gols é muito baixa. A gente está vendo, Lisca, repetir o mesmo enredo de alguns jogos, né? Você começar muito bem, começar 100% no pulmão, no gás ali, 1, 2, 3 chances, como foi nesse jogo. Acho que nos 3 primeiros minutos foram 3 chutes ali. É verdade. E aí o enredo está se repetindo, né? Está acontecendo de começar muito bem e terminar muito mal. O que faz você, Lisca, acreditar que isso ainda pode mudar nesses próximos 6 jogos? É no elenco? É no trabalho, é na disposição de cada um, é na qualidade que você tem aqui? O que faz você acreditar que isso possa mudar nesses 6 jogos? De aumentar a nossa eficiência ofensiva, né? Porque se não tivéssemos criando, aí seria muito mais complicado, né? Como foi contra o Botafogo, né? Que a gente criou muito pouco, te deu 2 chutes no gol de fora da área, né? Mas os 2 jogos agora que vieram, são 2 equipes que estão muito bem posicionadas no campeonato, né? O Fortaleza talvez seja uma das melhores equipes do segundo turno, e o Fluminense está no G4, G5, desde quase que o início da competição. A gente teve bom desempenho de criatividade e criação, né? Não de efetividade de fazer os gols, né? Mas nós criamos possibilidades, né? Então isso faz com que eu acredite que a gente possa, aproveitando uma dessas chances, a gente ter mais felicidade no jogo, a gente poder fazer a gestão da partida da nossa maneira e não estar sempre tendo que ir correndo atrás, ainda mais com a pontuação baixa que nós temos e vários jogos que nós saímos na frente, né? Eles buscaram empate, ou teve virada, como foi contra o Botafogo, como teve antes de eu chegar aqui também, né? Então isso faz eu acreditar, buscar algumas alternâncias também dentro da partida, né? Dentro do grupo, né? Possibilitar alguns jogadores como a gente vem possibilitando. Infelizmente o Cortez não pode jogar hoje, que é um cara que faz muita falta para nós, né? E ser mais efetivo, né? E acreditar no profissionalismo, na hombridade dos jogadores, né? Da comissão, do clube, para a gente juntos poder buscar um resultado satisfatório, uma vitória que nos colocaria de novo no campeonato, até porque a tabela tem sido bem generosa com a gente, né? Hoje, novamente, os times concorrentes, né? O empate lá do Cuiabá de Fortaleza, do Ceará foi bom, a derrota do Curitiba foi boa, o empate do Atlético Goianiense com o Juventude foi bom, mas a gente não tem conseguido fazer a nossa parte. Então, se a gente conseguir aí uma vitória ou 2 vitórias aí nas próximas 3, 4 rodadas, a gente pode voltar para o campeonato, até porque a pontuação na zona de baixo está ficando bem baixa, e eu acredito que não com 44, mas com menos pontos, você ainda pode almejar escapar e permanecer na primeira divisão.